Então, hoje é dia de orgânica, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que orgânica é uma parte da química que estuda os compostos de carbono. Isso não significa que todos os compostos de carbono sejam orgânicos. Por exemplo, o gás carbônico, que é um gás estufa, ele não é orgânico, ele é inorgânico, tá? Então, não são todos, mas a química orgânica está muito ligada à vida, né? O que tem vida. Então, por isso que quando começou os estudos, eles acreditavam que para que os compostos fossem feitos, né, ou que eles existissem, era necessário que algo vivo produzisse ele. Até que eles produziram a ureia em laboratório e essa informação passou a não ser mais válida. E o que você precisa saber em orgânica? Você precisa saber nomenclatura, reações orgânicas, funções orgânicas. Funções é super importante. Eu recomendo que você dê uma olhadinha lá nos meus destaques, que tem perguntas e respostas sobre orgânica. Eu fiz muitos questionários ao longo desses últimos meses, especificamente sobre função orgânica. Nomenclatura. Então, para você dar nome para uma molécula, você tem que seguir uma sistemática. Primeira coisa, encontrar a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbono, sabe? Sem interrupção. Essa é a cadeia principal. Depois disso, você identifica onde estão as ramificações, se houver, onde estão as insaturações, se houver, e onde estão as funções, se houver. Encontrou isso, você vai enumerar a cadeia, literalmente, dizer quem é o primeiro e quem é o último. Quem é o primeiro? O que estiver mais próximo da função, caso tenha função. Não tem função? Então, insaturação. Não tem insaturação? Então, ramificação. Aí, você vai identificar onde eles estão. Depois que você numerou a cadeia, você vai saber onde está cada um desses itens. E aí, você começa falando a localização e quem é o radical, ou a ramificação, tá? E você coloca isso em ordem alfabética de ramificação. Depois disso, você vai começar com o prefixo. Prefixo que eu coloquei lá atrás, tá? Pela quantidade de carbono que tem na cadeia principal. Em controlar os prefixos, aí você vai colocar no meio mesmo da palavra aonde está a insaturação e o infixo. Em para dupla, in para tripla. Não tem an e não precisa identificar. E aí você vai terminar o nome da molécula indicando qual é a função. Cada função tem sua terminação. Vou colocar aqui para você ver. Ok? Agora, isomeria. O que é isomeria? Isomeria são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, isso é, a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e que, porém, esses elementos estão distribuídos de maneira diferente. Então, eles têm fórmula estrutural diferente, mas fórmula molecular é igual. Isso é isomeria. E aí eu vou falar rapidinho sobre isomeria, tá? Existem 3 tipos, basicamente, que é a estrutural, a geométrica e a óptica. A estrutural, a gente tem a isomeria de cadeia, que aí eu posso dizer que a cadeia pode estar aberta ou ela pode estar fechada, possuindo o mesmo número de carbono e hidrogênio e qualquer outro átomo que tenha. Ela pode ter ramificação, ela pode não ter ramificação. Isso é uma isomeria de cadeia. Tem também a isomeria funcional, que daí a função muda. A função pode ser álcool ou éter, ela pode ser éster ou ácido, ela pode ser aldeído ou cetona, essas são as mais importantes. E também eu tenho a isomeria de posição. Então, eu posso modificar a posição, por exemplo, da hidroxila, que é o que aconteceu o ano passado na questão da abelha, tá? Tinha 2 nomenclaturas ali e a diferença era a posição da hidroxila naquele ácido. Então, isomeria de posição também é uma bem famosa. A isomeria geométrica é quando tem uma dupla ligação
E aí você pode ter, dentro dessa dupla ligação, uma modificação. Grupos iguais podem estar posicionados no mesmo plano ou não. E tem a óptica, quando você tem um carbono quiral. Carbono quiral é quando você tem um carbono ligado, saturado, ligado a 4 grupos. Tá faltando as reações, né, que são super importantes, mas assim, ó, é comum que no Enem, as questões de reações, ela aparenta um exemplo, e depois ele pede para você reproduzir aquilo com outro composto. Então, é bem uma questão de prestar atenção. Mas eu vou colocar aqui uns testes, tá? Esses testes são de reação. E aí, nas respostas, eu falo mais sobre reação. Tudo bem? Espero ajudar vocês. E falaremos também sobre pilhas, ok? Ainda essa semana.